Alerta de gatilho. Antes de começar este episódio, gostaria de deixar um aviso para possíveis gatilhos. No final do podcast, abordamos temas sensíveis que podem ser desconfortáveis ou traumáticos para algumas pessoas. Então ouça com cuidado. Caso você ou alguém que conheça precise de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que funciona 24 horas por dia no telefone 188 ou no site cvv.org.br. Olá, eu sou Ana Luísa Prudente e este é o Planeta Cívico com empreendedorismo de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui e pelo mundo. O episódio de hoje traz o ODS 4 como tema central, a educação. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas, e que até 2030 a gente possa garantir a todas as pessoas que elas completem o ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes, e que todas as pessoas completem o ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade, na idade adequada, assegurando a oferta gratuita na rede pública e que conduza a resultados de aprendizagem satisfatórios e relevantes. E para falar sobre o objetivo, número 4, tão fundamental para um mundo justo e equânime, convidamos duas educadoras premiadas, referências em inovação na educação. Janine Rodrigues, autora, fundadora da Piraporeando, uma startup de educação que, através de livros com conteúdo antirracista, anti-bullying, vem transformando a vida de crianças e jovens e também adultos. A Janine foi eleita pela revista Forbes uma das 10 pessoas negras que estão transformando a educação no Brasil. Olá, feliz de estar aqui. Pode ser sim, eu sou a Janine. Estou aqui super feliz da gente estar pautando aí esse tema que não se esgota, né? Quanto mais a gente fala de educação, de equidade, de acessibilidade, parece que o desdobramento só aumenta. Então, estou super feliz de estar aqui e estar tão bem acompanhada aí com a Ana, com a Lilian. É um prazer imenso. E com ela, a Lília Mello, criadora do projeto Juventude Negra Periférica, do extermínio ao protagonismo, que também tem transformado a vida de jovens na periferia de Belém. Com esse projeto, que surgiu depois de uma chacina no bairro Terra Firme, Lília conquistou o prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, MEC, que reconhece o trabalho de professores de escolas públicas que fazem a diferença nas salas de aula. Olá, meu nome é Lília Mello, sou coordenadora do projeto Cineclube TF e professora da Rede Estadual de Ensino aqui em Belém do Pará. A honra ela é duplicada por estar com vocês, né, nessa tarde, nesse bate-papo. E, de fato, essa temática ela é imprescindível, principalmente nesse período pandêmico. É necessário que a gente possa refletir acerca do entendimento do que é educação no Brasil e quais as demandas necessárias que nós precisamos atentar e dar conta, não somente nesse período da pandemia, mas prever também um pós-pandemia mais adequado às necessidades. A escola ela realmente precisa ser uma instituição de acolhimento acima de qualquer outra coisa. Então é um grande prazer estar aqui com vocês para debater, refletir, dialogar e fazer desse momento um espaço produtivo. Janine, Lília, é uma honra enorme tê-los aqui no Planeta Cívico. Muito obrigada por vocês darem esse momento do precioso tempo de vocês, para a gente falar das soluções que vocês estão criando para superar esses desafios da educação pública no Brasil. Você falou a palavra acolhimento, então eu vou pegar daí, Lília, porque tanto a Piraporeando como os projetos, que você faz com a Terra Firme, envolvem o bairro, onde você atua, são iniciativas que trabalham a educação pelo afeto, entendendo que a educação não é simplesmente um currículo, Ela vai muito além do que aquelas matérias que a gente conhece ou tem acesso quando tem, na escola. Posso começar por você, Lília, porque você falou acolhimento. Quando você decidiu acolher os alunos, isso veio de alguma experiência sua, pessoal? Então, eu costumo sempre enfatizar dentro dessa trajetória e da construção desse caminho
Meus pais, porque eles são dois viés de vertente diferente no que diz respeito à compreensão de educação. Meu pai não teve o ensino escolarizado, a formação dele é de mundo, mas isso não impediu dele fazer investimento nessa construção de conhecimento de mundo e construir a formação dele dentro de uma profissão sem ter a academia como referência. A minha mãe, embora tenha sido uma empregada doméstica quase toda a vida dela, ela teve essa sensibilidade de investir no conhecimento acadêmico, de investir no conhecimento escolarizado, de acreditar que o estudo ele é um instrumento de transformação da vida, né? Então, eu sempre tive esses dois grandes exemplos na minha vida. O meu pai despertando essa expertise para o mundo e a minha mãe complementando a importância de se ter um conhecimento mais escolarizado, mais institucional. Então, quando eu comecei a perceber que eles estavam complementando esse meu entendimento, eu fui colocar na prática isso para os meus alunos, porque, como tu mesmo disseste, não é só um programa, um conteúdo programático, mas é vida. São seres que estão se formando para viver e saber viver e conseguir viver melhor dentro do contexto que se tem e aquilo que não se tem providenciar a partir de ação, de conduta, de exigência, de interação, de coletividade. Então foi a partir dessa compreensão que eu comecei a entender que a minha missão aqui na Terra seria como educadora. E aí tenho muitos filhos, passei também, enquanto mãe, a aprender o que é educar. E depois que descobri o bairro da Terra Firme e percebi uma comunidade extremamente vulnerável, com jovens criativos, produtores de cultura, mas sendo criminalizados e exterminados, foi quando eu comecei a arregaçar as mangas e dizer: eu preciso fazer alguma coisa. E é incrível porque é o que eu vejo, né, muito fortemente em vocês duas, esse arregaçar as mangas, né? É entender que a educação não está dentro de uma sala de aula, né? Ela está, na verdade, né, é isso, é na comunidade, no coletivo, pessoa para pessoa, né? E aí, pegando aqui também para a Jane falar um pouco dessa sua missão, Janine, essa missão que passa por o olhar de uma realidade dura, mas com um olhar lúdico, né? Que você desperta um conhecimento ou um sentido de pertencimento mesmo, né, para essas crianças. Como é que surgiu, então, esse seu despertar? Como é que foi? Bem, olha, eu estava aqui ouvindo a Lília falar do pai e eu tive, acho que a honra, né, a alegria de ter um pai muito presente, embora a gente tenha convivido pouco tempo, porque ele faleceu, eu ainda era muito pequenininha, tinha de 8 para 9 anos, e uma mãe maravilhosa, né, que tá aí até hoje botando para quebrar, dando baile até em mim. E na minha infância eu pude exercer esse estado de infância. Eu acredito muito que a infância é um estado e por ser um estado a gente pode revisitar essa condição de infância. Mas eu vivi essa minha idade de criança num perfeito e pleno estado de infância. Então eu fui criança sabendo e me dando conta de que esse momento, essa fase da vida, ela é muito maravilhosa. Eu fui uma criança que eu não tinha pressa de crescer, sabe? Eu lembro que quando eu via as minhas amigas ali, já adolescente, né, falando, eu não vejo a hora de fazer 15 anos, eu ficava pensando, não, né, não quero, eu quero ficar aqui, né, eu quero ficar aqui na minha escola, eu quero saber que eu vou poder ver e conviver com os meus amigos, onde eles estão, que eles estão bem. Então, eu acho que esse olhar da importância das fases, das pessoas, da diversidade. Quando eu era pequena, eu morava no interior e a minha família como um todo é uma família que sempre valorizou muito arte, cultura, e a gente dialogava muito sobre isso, sabe? O brincar, os contos populares, a questão de contar e ouvir histórias.
sempre foi algo muito significativo na minha infância. Então, eu acho que isso foi me moldando como uma educadora que acredita que educação é afeto, e não é só aquele afeto do carinho, né? Que a gente fala afeto, parece que é beijo, abraço. É isso também, mas não é esse afeto especificamente que a gente está falando. A educação com base na cultura do afeto é a consciência de que o meu comportamento te afeta e o seu comportamento me afeta também. Então, as crianças, elas têm o direito de serem ouvidas, de serem respeitadas. Criança tem querer, criança tem opinião, criança tem vontade, sim. Crianças, adolescentes, esses jovens, eles servem, sim, para muita coisa, nessa ideia extremamente perversa de que adolescente só dá dor de cabeça, né, que não presta para nada. Isso é muito perverso, mesmo quando é colocado tentando parecer uma brincadeira, porque isso fica no inconsciente dessa criança, desse jovem, né? Então, eu acho que essa minha infância, ela foi um marco. A minha infância e o fato de eu ser filha da dona Jurema e filha do seu João. Eu acho que foram as coisas, e são até hoje as coisas mais importantes da minha vida. Ser filha da dona Jurema e ser filha do seu João. Eu sou o resultado de tudo que eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe. Então, estou aí nesse processo ainda, mas tento, com o trabalho na Piraporeando, fazer com que essas crianças vivam o seu pleno direito de se formarem como adultos conscientes, com oportunidades, porque é um direito. Não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é legalzinho. A questão não é essa, a questão é que é direito dessas crianças uma educação completa, de qualidade, né, para que elas sejam felizes. Sim, totalmente. Isso né, precisa ser lembrado, por incrível que pareça, mas é um direito. E eu vou aproveitar para falar também desse lado que vocês têm em comum também, que é do trabalho direto, assim, com o aluno, né, no sentido mesmo de chegar num lugar onde normalmente numa escola os professores não chegam, né, que é no íntimo, né, num lugar que passa sim pelo afeto, mas que passa também, né, por uma dor que vocês tocam e conseguem tocar de uma forma realmente incrível, impressionante no sentido de metodologia, né? A Lília criou o Cineclube, né? Você, Janine, através da contação de histórias. E no meio disso, né, desse trabalho maravilhoso, vem uma pandemia, né, que faz com que todo mundo fique confinado, né? Então, como é que vocês lidaram com a pandemia, Lília? Como é que ficou o seu trabalho junto com esses jovens, né, que fazem uma produção de conteúdo que eu acho que é o motor, né? Você pode falar um pouco sobre isso melhor, que é o motor dessa transformação que é gerada com o seu trabalho no Terra Firme. Pois pelo incrível que pareça, nesse período da pandemia, nós trabalhamos muito, porque aí a gente vai ter que falar em nível de Brasil mesmo. As periferias em todo o Brasil, elas foram as principais atingidas nesse período pandêmico por conta do mercado de trabalho predominantemente feito por pessoas autônomas. Então, é a trabalhadora, é o trabalhador que vai à feira vender, né, vendedor. E aí, para garantir o isolamento social, o sistema de saúde foi colapsado aqui. Nós tivemos várias ondas, né? Ficamos em vermelho várias vezes no estado. Então, era necessário ficar em casa, mas em contrapartida não se dava condições de ficar em casa. A própria casa não tem infraestrutura para comportar todas as pessoas, porque as famílias são numerosas e moram num quadrado. Esse quadrado já é uma aglomeração em si. Às vezes falta água. Não tem como garantir o protocolo das orientações da OMS. Então, era muita coisa ao mesmo tempo e a gente, do projeto, precisava dar assistência para as famílias dos integrantes. Então, nós estávamos com 48 a 50 jovens, então são 50 famílias passando fome. E aí a gente precisou articular com outros coletivos, com parcerias de institutos, enfim, pessoas que já conheciam o nosso trabalho, para poder arrecadar material de limpeza e de higiene e também a cesta básica, para garantir
o alimento. Isso era a prioridade no momento, viver, estar vivo, né, para poder lutar contra o vírus. E uma coisa que foi muito interessante nesse período é porque a gente trabalha muito com a questão do reconhecimento e valorização da nossa identidade afro-indígena, ribeirinha, quilombola. E aqui em Belém nós somos todos e todas ribeirinhas, né? Nós somos ribeirinhas urbanas. A Belém ela é construída de costa para o rio, terra firme, é banhada pelo rio Tucunduba. Então, essa identidade sociocultural, ancestral, foi que nos salvou mais uma vez, porque mediante a impossibilidade de estar nos hospitais para poder fazer uma consulta, para poder saber fazer o teste, nós tivemos que correr mais uma vez para as ervas, ensinado pelas nossas avós, os chás. Então, assim, isso deixou a gente em pé. Mas não foi só isso. Foi essa questão mesmo da coletividade, de um tem alguma coisa, o outro tem outra, então a gente vai juntando e vai montando uma cesta e vai conseguindo garantir o almoço de uma família. Então, a gente trabalhou muito. Além disso, nós fizemos pequenos conteúdos de orientação adequados às nossas realidades, com a nossa linguagem, para poder fazer com que a população compreendesse a importância de se cumprir esses protocolos. Você diz você com os alunos, vocês criaram um conteúdo, isso. Para a população? Isso, conteúdo de 1 minuto, jogamos na rede. Esses vídeos eles foram muito compartilhados, principalmente em WhatsApp, e aí eles passaram a ser vigilantes um dos outros, porque no início havia muito uma banalização. Não, eu tomo banho no Tucunduba, né, um coronavírus que vai me pegar. Então tinha muito essa descrença de que era possível chegar até aqui, né? E de fato chegou avassaladoramente. E aí eles começaram a atentar para a importância de não só cumprir com esses protocolos, mas também de divulgar. E aí eles começaram a criar esses conteúdos que foram utilizados nas escolas também, nas comunidades, nos grupos de WhatsApp. Isso foi muito bacana porque mobilizou também as famílias. A menina fazia o vídeo e a mãe ensinava a lavar a mão, e foi uma produção bacana. Então você coordenou uma produção, vamos dizer assim, individual, cada um produzia? Como é que foi na prática? Foi uma campanha chamada Não Te Faz de Lesa, porque tem uma expressão aqui muito nossa, né? Maravilhoso. A gente fala Não Te Faz de Lesa. Então, aí a gente criou essa hashtag Não Te Faz de Lesa, e os meninos iam fazendo esses conteúdos no celular mesmo e iam encaminhando para que a gente fosse nutrindo a rede. Então foi uma coisa virtual, né? A campanha foi virtual, mas teve a parte também pessoal, no sentido de que a arrecadação, a gente ia para os centros comunitários e entregava as cestas básicas, pessoas que não podiam ir, a gente ia na casa. Depois a gente fez entrega de máscara, conscientização nos espaços públicos. E depois que o medo já estava meio que controlado, porque no início era muito medo de sair na rua, era muito medo de falar com as pessoas, a gente estava perdendo muita gente dentro da comunidade. Depois que o medo foi mais controlado, nesse sentido de que ou a gente vai ou a gente morre de qualquer jeito, então bora morrer lutando. E aí começaram as oportunidades dos editais, veio a Lei Aldir Blanc, nós conseguimos ganhar 2 editais, estamos gravando 3 documentários, entregamos uma galeria com 6 painéis grafitados. Então, nós não paramos em nenhum momento. Esses grafites, por exemplo, nós fizemos a homenagem ao Padre Bruno, que é uma grande referência, criador da República do Emaús. Ele, inclusive, o trabalho dele inspirou a questão, juntamente com outras pessoas, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma figura muito forte para a gente. E aí nós fizemos uma homenagem, assim como fizemos outros pontos, virou uma galeria de turismo de base comunitária, e a coisa foi movimentando. Hoje vai ter um outro evento aqui do hip hop. Então, assim, nós não paramos. E por que eu estou te dizendo isso e por que é importante dizer isso? Porque a cesta básica, ela precisa ter dentro dela a cultura, ela precisa ter dentro dela a arte, porque isso vai conseguir
manter uma saúde mental necessária para esse momento que nós estamos passando. Nós não somos só a necessidade de comer, nós não somos só a necessidade de ir para o hospital cuidar de uma doença. Nós somos também mente, espírito, e isso é muito importante e faz muita falta. Então, quando uma pessoa tem uma infraestrutura de ficar num Wi-Fi, baixar um aplicativo e se divertir ou se entreter, é uma coisa, mas quando não tem? Como é que os jovens ficam, né? Então, isso segurou muito. Esses eventos acabam que trazendo força para que a gente continue. Então, é assim que a gente tem produzido e está acontecendo, graças a Deus. Você vê que isso é um dos maiores desafios, a questão da conectividade, né? Que é o ensino remoto, porque mostrou exatamente a pandemia quão desigual, né, o Brasil é, principalmente para os estudantes das redes públicas, né? Que depender inclusive da região do país, o cenário da exclusão digital é ainda mais crítico, né? E você, no entanto, não parou e conseguiu mobilizá-los, conseguiu com que, né, as atividades seguissem dentro de um contexto de extrema vulnerabilidade e de medo, né? E aí, Janine, passo para você agora para falar também, eu acho que até seguindo aqui essa experiência da Lília, como é que tem sido a sua experiência, né, como educadora e diante de um cenário assim das escolas, né, terem fechado e você ter que, de alguma forma, fazer chegar até esses jovens, as crianças, né, um conteúdo até para a saúde mental deles, né? Sim, com certeza. Bem, isso que a Lília traz, né, eu acho que é uma realidade triste, mas é uma realidade que a gente ainda precisa falar sobre ela a todo momento, todos os dias. Eu tenho aí a alegria de, além de acompanhar o trabalho da Lília, de tê-la como uma amiga pessoal, então é uma convivência, um acompanhamento de perto, e a gente tem essa angústia de muitas vezes ter que lutar por aquilo que é o básico, né? Nem o segundo passo, né? Com fome ninguém aprende, sem ter um lugar de moradia, sem ter segurança, sem ter saneamento básico. É muito perverso imaginar que a nossa sociedade vai ter mais equidade, vai ter uma educação de qualidade, quando, na verdade, a gente não tem para essas crianças e esses jovens o básico. E cultura é básico. Cultura não é uma coisa que deveria ser olhada como algo extra, como algo sobressalente, como algo, se der tempo, se tiver verba, a gente coloca aí uma brincadeirinha, como muitas vezes a gente ouve em reuniões da área da educação, né? Vamos pensar aqui numa verba para as crianças brincarem um pouquinho. Então, é um desleixo, é uma falta mesmo de comprometimento. Cultura é alimento, né? Cultura traz análise crítica, o processo criativo ele é fundamental para a educação. Então, eu acho que nesse momento da pandemia, acho que não só para Piraporiano, mas para todos e todas que atuam na área da educação, a gente muitas vezes teve que passar por esse dilema e de ser coerente também, né? Porque a gente, por exemplo, a Piraporiano trabalha com escola pública e com escola particular. Então, só aí a gente já percebe um abismo, né? Uma desigualdade imensa entre esses dois públicos, esses dois universos, o que já é um absurdo, porque educação é um direito. Esse direito ele deve ser acompanhado, exercido pelo Estado, que deve garantir educação de qualidade para todos e todas, e não só para a educação pública ou privada, enfim. Então, só aí a gente já vê essa desigualdade. E muitas vezes a gente teve que fazer uma atividade que, se a gente não mudasse ou não pensasse no formato dessa atividade de uma maneira para iniciativa pública e para iniciativa particular, a gente sabia que o resultado ele não seria o melhor. A gente não aproveitaria aquele projeto da melhor maneira possível. Então, é a gente ficar também pensando nessa família e nessa criança, nessa casa, que às vezes não tem internet, ou tem internet, mas a internet não é de qualidade,
ou que tem internet, mas a casa dispõe de um único equipamento, só tem às vezes um computador, às vezes não tem computador, tem um celular, mas você tem 3, 4 crianças em idades diferentes. Enfim, então a gente teve nesse período, né, desde ter que produzir um conteúdo impresso, de material físico, e a gente se virar para poder entregar esse material para as crianças. A gente fez um projeto muito bacana e que tivemos muito apoio da secretaria local, lá em João Pessoa, mas foi uma dinâmica totalmente pensada e artesanalmente pensada, até coloco assim, para aquela região, e que a gente não pode simplesmente pegar um modelo de projeto e aplicar aquele mesmo formato para todos e todas. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente personaliza esse projeto, porque ele tem que ser acessível, mas ele não pode ter uma qualidade inferior, né? Eu vejo muitas vezes, assim, nós educadores, muitas vezes a gente assume responsabilidades que são responsabilidades e preocupações que deveriam ser, primeiramente, do Estado. É muito difícil que individualmente, ou até mesmo no campo privado, que a gente dê conta de tudo. A gente precisa que o Estado dê conta das suas demandas, né? Que ele cumpra o seu papel na área da educação e parar de romantizar esse sofrimento, essa dificuldade, né? Ai, nosso aluno tá lá, não tinha nem computador, mas olha que trabalho lindo, subiu numa árvore para ter conectividade, né? Para conseguir sinal de internet, que coisa linda. Não é bonito, né? Não é romântico, não é só a família e esse aluno sabem o que eles passam. A gente não pode pegar isso como um modelo e normalizar esse tipo de coisa. O que a Janine fala é exatamente essa questão do direito. É um direito que é roubado, que é tomado. Então, por exemplo, o poder e a capacidade de superação que esses jovens têm é algo trabalhado desde a infância, uma vez que eles vivem a ausência de. Então, por exemplo, na periferia as crianças não têm brinquedo, mas elas constroem os brinquedos dela com o que dá. Então, uma garrafa PET vira um carrinho, né? Um papelão vira um barquinho e assim vai. Mas, assim, é óbvio que a gente tem um lado que é interessante disso, que desde cedo eles estão trabalhando a criatividade, a imaginação, e isso vai canalizando e potencializando cada vez mais. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de enfatizar, de mencionar e de acusar que isso é um direito roubado dessa criança, né? E não é só da criança, mas de toda uma família. Às vezes a menina ela até tem o celular porque o Estado dá, tem o crédito porque os créditos eles foram entregues para os alunos para garantir a conexão para poder fazer as aulas online, mas por trás da câmera a mãe está apanhando do pai ou do padrasto. Aqui do lado o irmão está tendo uma crise porque é envolvido com tráfico, está com a tornozeleira no pé. Então, assim, não é só o celular, não é só a conectividade, mas é a condição, é a saúde mental, é a tranquilidade de receber aquele conteúdo. Que isso não é previsto, isso não é considerado, e isso só é enxergado quando se tem um trabalho dialógico bem próximo da comunidade, né? Porque às vezes a gente vive muito a nossa estrutura familiar, a nossa estrutura financeira, e a gente nem processa, nem passa pela cabeça de que tem uma aluna que mora num lugar onde não tem banheiro e por conta disso ela está sofrendo de infecção urinária. Isso aconteceu agora, recentemente. A renda emergencial, ela fez das 3 parcelas um investimento para ter um banheiro porque estava sofrendo com infecção urinária, porque o banheiro era dentro da casa da avó, da primeira casa, e ela morava numa vila de casas que era só quartos. Então, assim, isso Uau. É um banheiro dentro de casa. Imagina. Um banheiro dentro de casa. A gente acha, assim, que toda casa tem banheiro. Não tem. Toda casa não tem banheiro. Nem toda casa tem banheiro. Então, é importante a gente estar, enquanto educadoras e educadores, a gente está trazendo essa reflexão para esse direito que é roubado dessas crianças e desses jovens. Ô Lília, eu me lembro eu conheci você pessoalmente aqui no evento no Cívico e na sua palestra, né, ficou marcada para mim a história
de um dos seus alunos, que era um menino extremamente problemático, não me lembro exatamente em que problema ele estava envolvido, se era algo relacionado a drogas, mas o fato é que um trabalho que é o que vocês fazem, que é disruptivo, que vai além daquela sala de aula, você vislumbrou nele um talento de dança, e ele virou um coreógrafo do grupo de dança. Não foi essa história? Exatamente. O KW, ele hoje é coordenador e a vida dele, a história dele virou filme. Está sendo gravada essa história aí que eu contei lá aí no Cívico, porque ele estava com a dependência com álcool, o pai é dependente químico e assim, a mãe vendedora de pimenta cominho na feira vivendo com R$7, tendo ele mais a Esté, que é da poesia, e o Gabriel, que é autista, um garoto de 4 anos. Então, assim, é uma vida muito penosa. Eles moram bem na orla, assim, do Tucunduba, num quarto lá, e quando a maré enche, a casa vai ao fundo, então não tem nenhum tipo de objeto na casa, não tem móveis, não tem nada, porque a água sobe e molha tudo, leva tudo. Então ele tinha essa dependência. A escola não queria de jeito nenhum mais ele era um garoto problema. A família não acreditava, porque o pai já dependente químico já estava dizendo, vai para o mesmo caminho. E aí, de repente, ele se viu na dança, um potencial de montar coreografias e ensinar outros jovens. Hoje o grupo dele tem 35 jovens, eles fazem clipe, os clipes são gravados e são disponibilizados nas nossas redes. E agora com a Lei Aldir Blanc a gente conseguiu contar essa história não só a dele, mas da mãe, porque a mãe entrou para o projeto, porque ela disse assim, vocês salvaram a vida do meu filho, ele não tinha vontade de viver, ele não tinha perspectiva nenhuma, eu não sabia o que era ele amanhã. Hoje ele fala em entrar numa faculdade, ele quer fazer dança, ele quer viajar, ele quer ir para a França, ele quer, conhecer outros lugares, mas ele também quer fazer o investimento aqui. Então é um menino cheio de sonhos, que não tem problema com álcool mais e que está influenciando outros garotos que na época que ele passou por esse problema, hoje está passando, mas também está conseguindo através da dança. Então, é esse lugar de fala que é importante, essa pertença, né? Que quando ele fala, o outro ouve e diz assim, poxa, se tu conseguiste, eu também vou conseguir. E aí monta essa rede. E virou filme. A gente está entregando esse filme daqui a 2 semanas. Eu não tenho nem estrutura para assistir, porque eu choro do início ao fim, né? Imagino, eu já estou aqui emocionada só quando você conta, né? Assistir é uma loucura. E essas histórias às vezes são duras, né? Até vocês que vivenciam isso de perto e às vezes até para quem ouve, mas é importante falar e entender que tem caminho, né? E aí eu queria que a Janine também falasse de uma história que você também uma vez, Janine, em alguma apresentação contou de uma criança que deixou uma cartinha. Isso ficou também, né, na minha cabeça, para ver o quanto a educação, né, tem aí um papel que pode realmente salvar vidas, né? Sim, sim. A gente, quando fala de afeto, né, e desse lugar de ouvir o outro, de se importar com o que esse outro está dizendo, isso também precisa ser levado para a infância, para a adolescência. A gente ainda tem uma tendência muito grande em ouvir mais, né, ou valorizar mais o que o adulto fala e deixar ali, num segundo momento, o que a criança está dizendo, e não só dizendo com palavras, né? Às vezes as crianças falam de outras formas. E, bem, a Piraporeando tem 6 anos, e mesmo antes da Piraporeando eu trabalhava na área ambiental, mas com foco em educação ambiental e sempre muito próxima de escolas. Então, sempre gostei muito desse universo da infância, da educação. Então, durante esses 6 anos, são muitas histórias lindas e que eu guardo com muito carinho, e histórias duras também, difíceis. E essa história que você está lembrando é a história de um menino. Na verdade, isso aconteceu mais de uma vez, mas esse menino especificamente, eu pude conviver com ele por quase 1 ano e meio, né? Nós fizemos um trabalho na escola onde ele estudava, e um menino que oscilava muito entre alegria e euforia e criatividade,
e momentos muito fechados, né, de muito introspectivo, mas um menino muito carinhoso, sabe, muito carinhoso, e desde cedo um menino que pensava muito sobre o que essas dores da sociedade. Ele era um menino negro, e já com um jeito, né, um gestual muito afeminado. E ele, a família, de certa forma, lidavam bem com isso. Mas a gente não vive trancado e cercado só dos nossos familiares, né? A gente vive em sociedade. Então, o espaço da escola, o espaço da rua, o espaço do bairro, tudo isso nos afeta. E esse menino, ele foi colocando ali, às vezes, para ele que ele ia conseguir lidar com essa solidão que ele sentia, porque muitas vezes no aniversário dele outras crianças não iam. E um detalhe, era uma criança, né? Ele tinha 9 anos de idade. E muitos aniversários dele, poucos coleguinhas iam, e sempre alguns deboches, né? Muita coisa perversa, inclusive de adultos. E algumas vezes ele até fingia que achava engraçado, mas isso doía muito, né? Um menino negro que estudava também numa escola de classe média, então ele se sentia, né? E eu entendo bem o porquê disso, mas ele se sentia um corpo estranho naquele lugar, que não está ali acostumado, né? A gente sabe que as elites, né? A burguesia não está habituada e nem confortável em ver corpos negros ocupando alguns espaços. E esse menino, ele era apaixonado por um dos meus livros, que é o Histórias do Velho Nestor, contando seus contos de horror. E na história, o Velho Nestor, ele anda de cidade em cidade contando histórias. E cada vez que alguém lê as histórias dele, fica com medo ou não gosta, ele é expulso da cidade e ele vai para a próxima, até que um dia essa história muda e ele faz uma amizade que proporciona que ele não precise mais ficar fugindo, né, de cidade em cidade. E esse menino, ele adorava essa coisa de contar histórias e de não precisar fugir, né? Então, ele criou ali uma conexão muito forte com o Velho Nestor. E esse garoto, ele, infelizmente, ele tirou a própria vida. Foi uma ocasião, assim, muito difícil. É difícil até hoje, né? Eu não sei nem que adjetivo dar para uma situação, né? O tamanho da dor de uma criança, porque ele era muito novo. E essa carta, né? Ele deixou algumas cartinhas, e uma das cartas, a mãe dele me ligou para dizer... A madrinha me ligou para dizer o que tinha acontecido, e para dizer que ele tinha deixado uma cartinha para mim, e que ela queria me entregar pessoalmente, porque ela tinha medo da carta se perder ou extraviar. E ela me entregou, nós lemos juntas, choramos, um sentimento de impotência, de tudo passa pela cabeça, né? E no finalzinho da carta ele colocou assim: desculpa, eu não consegui. E essa frase ela é muito emblemática pra gente, porque na história do Velho Nestor, ele sempre falava isso, né? Que o Velho Nestor conseguiu, porque finalmente ele parou de fugir de cidade em cidade. E aí na cartinha dele, no finalzinho ele coloca, né? Eu não consegui. Desculpa e um beijo e tal, e enfim. Não foi o único caso, mas eu acho que nessa situação específica, como eu fiquei 1 ano e meio convivendo com esse menino, e eu vi essa dor, né? E eu, por muitas vezes, acreditei que as coisas estavam melhorando, eu tinha muita esperança de que ele ia ficar bem, que as coisas iam ficar bem, sabe? Eu não consegui, é algo que corta, né, profundamente o coração, assim, vai no fundo mesmo, porque, na verdade, ele não foi responsável. Exatamente, né? Ele traz essa responsabilidade, né? É muito dolorido por isso, inclusive, porque é uma vida que vai embora e ainda se colocando nesse peso da responsabilidade que só dependia de mim. Se eu tivesse, né? Se eu fosse mais forte, então é um peso assim que nem um adulto dá conta, imagina uma criança. Imagina uma criança. E aí eu queria só, assim, dentro desse menino que deixa uma mensagem muito dura, mas dentro dessa história ele
nos traz também uma responsabilidade, né? Ele faz isso ficar ainda mais evidenciado, que a gente, como sociedade, precisa mudar, né? Muitas coisas. E aí vamos pensando aqui na educação, né? Falando de um cenário que a gente espera ser ainda mais desafiador em 2021 para a educação, né? Entendendo que por trás de todo um contexto, todo um sistema existem vidas, né? Vidas como desse pequeno aluno, estudante, que aí, né, passou na sua história, mas que tem várias, e eu sei que a Lília conhece também histórias assim, né, de perdas. O que pode ser feito? Como vocês, né, nessa linha aí na frente, né, no front, como dizem, o que vocês enxergam que deveria ser feito mais urgente, né, para que a gente pudesse ter algo que fosse um pouco mais justo dentro da educação, que, claro, impacta, ou vice-versa, né, na vida dessas pessoas? Eu acredito que, no que tange a esse assunto, primeiramente, repensar o nosso entendimento acerca de educação e garantir uma educação de fato inovadora e revolucionária. Para isso, é necessário valorizar a figura do educador e da educadora e investir em projetos como o nosso, né, meu, da Janine e de tantas outras educadoras que tem em todo o país. Como eu disse logo no início, né, da nossa conversa, não é só conteúdo programático. E o conteúdo programático, eu acho que ele é o último a última instância. Eu acho que, primeiramente, é compreender o indivíduo, o sujeito, mas compreender esse sujeito como algo que pertence a um território, que tem um histórico, que tem uma geografia, um espaço, e que precisa ser reconhecido e valorizado. Então, a escola, ela precisa ter essa compreensão de que não é só um prédio, que não acontece só do muro para dentro, é do muro para fora também, né? Principalmente do muro para fora, porque do muro para fora tem os familiares, tem os amigos, tem a vida deles. Eles não são algo engessado, pronto, acabado e algo vazio que a gente deposita conteúdo. E aí, puxando a sardinha um pouco para cá, para o meu lado, principalmente nós, povos originários da Amazônia, nós somos muito oralidade. Então, é necessário fazer valer essa oralidade, é necessário fazer escuta dessas narrativas, é necessário compreender que projetos que têm esse viés, eles precisam ter suporte, ter estrutura. A gente vê, e eu vou dar exemplo mesmo assim, que eu passei agora, a gente vê, às vezes, um financiamento num projeto novo que vai demandar várias estruturas que, às vezes, já até tem na comunidade, mas sendo feito por estrangeiros dentro do nosso território. Então, é necessário fazer investimento, mas com a pessoa que mora e que vive esse lugar, esse território. É necessário reconhecer o lado científico do saber popular. É necessário trazer esses saberes ancestrais para dentro de sala de aula e esses saberes escolares de dialogarem dentro da comunidade. Se nós não fizermos assim, dificilmente a educação vai ser um instrumento que dê suporte, que transforma, que ressignifica. Todas essas dores que nós estamos falando aí, ela pode ser ressignificada, mas para que ela seja ressignificada, as narrativas precisam ser escutadas. E a gente não vai ficar sobreviver o tempo todo fazendo sempre do nosso bolso, né? Por exemplo, o projeto Cineclube TF não tem sede. Qual é a sede do projeto? É a minha casa. Eu abri mão da minha casa para que o projeto pudesse acontecer. Mas a gente olha aí, tem vários prédios públicos que ficam fechados no final de semana, que estão abandonados e que não há esse investimento. A periferia não tem cinema, a periferia não tem um polo esportivo, a periferia não tem sede para acolher jovens e investir em cultura, em arte. Mas eu acho que isso é educação. É quando a gente
vai através da arte, da cultura, a gente aposta no dom da juventude periférica. Então, o que tem que ser feito é a valorização de professores e de projetos que já estão aí transformando e que precisam de estrutura, porque a gente não consegue sozinho. Não tem como fazer nada sozinho. E já foram comprovadamente, né, mostraram já um resultado de sucesso. Eu concordo com tudo, né, que a Lilian traz. Eu também nunca entendi esse olhar exótico que algumas iniciativas têm de trazer pessoas alheias àquele território, que tem esse olhar de levar a cultura, de levar a educação, quando na verdade o território já possui educação, já possui cultura. E aí o que a gente está falando, na verdade, é o diálogo, né? A convergência entre a cultura e a educação que acontece naquele território com o que acontece em outros territórios, né? Mas quando a gente fala que vai levar alguma coisa, a gente parte do princípio que ali não há nada, que não há nenhum conhecimento, que não há nenhuma intelectualidade, e isso é mentira. E eu tenho pensado muito também, Ana, sobre a responsabilidade do privado em relação à educação. A gente sabe que a educação, ela movimenta milhões. Agora, na pandemia, todas, ou praticamente todas as iniciativas educacionais no campo privado tiveram grandes desafios por conta da pandemia, mas também foram uma das áreas que mais cresceram, né? Principalmente quando a gente fala da educação à distância, do investimento em tecnologia, em apps. E eu fico pensando sempre, essa produção, ela chega para quem e ela chega onde? Então, qual é a responsabilidade do individual, do privado, quando a gente fala de qualidade da educação? Porque a educação é a única ou uma das únicas coisas que a gente só percebe o efeito no coletivo. Eu não consigo dizer que um determinado local ou uma determinada comunidade tem educação ou não tem, se eu não consigo visualizar essa educação em prática no coletivo. Porque do que adianta eu, no meu individual, ter uma ótima educação? Eu vou exercer essa educação em prol de quem? Ou em prol de quê? No coletivo. Então, se é no coletivo, como que a gente pode trazer esse olhar do privado para essa educação de qualidade que tem que ser para todos? Se a gente já sabe que a educação pública, ela tem muito mais necessidade, que a desigualdade na educação, ela é imensa, sabe? Eu fico pensando uma família que tenha os seus filhos matriculados numa escola particular, com todos os direitos que ele tem, né? A gente não está falando de tirar de um para dar ao outro, e sim que todo mundo tenha. A gente não quer que um não tenha para que o outro tenha. A gente está falando de todo mundo ter. Então, de todo mundo ter, como que a gente pode refletir com as famílias, com o próprio Estado, essa responsabilidade de todos, né? Porque essa criança que tem uma educação de qualidade, que está dentro desse universo do privado, ela vai crescer, ela vai se formar, ela vai provavelmente trabalhar, ela vai exercer o seu conhecimento onde? E em prol de quem? Da sociedade. Então, ou a gente vai ter que assumir que a gente quer que a desigualdade continue, e aí eu vou me preocupar com a educação dos meus pares, da minha família, dos meus, entre aspas, iguais, ou eu me posiciono dizendo que eu quero educação de qualidade para todos, ainda que os meus filhos, as minhas filhas estejam dentro do privado. Então, senão fica tudo muito bonito, né? A educação pública, ela é muito importante, todo mundo tem direito. Sim, todo mundo tem direito. Mas o que a gente está fazendo enquanto sociedade para que esse direito seja exercido? Fora que quando você olha, né, do ponto de vista das edtechs, que são as startups de educação, ou mesmo, né, do e-learning, quer dizer, do movimento também da educação online, do crescimento, né? Tem um dado aqui que eu estou vendo que, de acordo com o Portal Financeiro Londrino de Finanças, isso foi até num podcast que o Samuel Leite, que é da Digitale, fez, né? Ele traz os dados que esse e-learning deve crescer 17% ainda em 2021, né? Com a previsão de um aumento anual de
18% até 2025. Quer dizer, é aquilo que você falou, Janine, tem muito dinheiro, né, envolvido na educação, muitas oportunidades, e não é que a gente está dizendo que isso não deva existir, né? Tudo que é próspero deveria ser, né, para todos e todas. A questão é como é que olhar para uma população, né, e que é uma maioria nesse país que não tem acesso e não tem, vamos dizer assim, essa participação, essa identificação, né, com um sistema que está à margem, que está numa periferia que foi colocada como algo à margem e que não deveria ser, né? Então, o papel, acho que é de todos nós mesmos, né, de ter, primeiro, conversando com vocês, e assim tem sido aqui para mim, né, quando a gente entende onde, na verdade, assim, existem os pontos, porque tem uma forma que você pode colocar, né, um óculos e enxergar só um ponto, né, de uma história. Mas quando você vê quantos pontos tem para que faça sentido até essa proposta da Agenda 2030 da ONU, que é maravilhosa, né? Mas se a gente não trabalhar em espaços, né, que estão aí à margem, a gente não vai chegar nunca nessa agenda. A gente não vai trazer uma educação justa, equânime, né, para todos e todas. Então, o trabalho que vocês fazem, certamente, é um trabalho que é muito, muito, muito importante, impactante, e precisa ter mais e mais Janines e Lílias, e precisa ter mais estrutura para que isso possa acontecer, né? A gente está encerrando aqui, né, apesar de eu querer ouvir mais vocês, mas a gente encerra sem, na verdade, fechar a pauta. Mas nesse podcast eu queria que vocês deixassem aqui, então, uma forma das pessoas poderem se engajar também, né, nessa transformação que vocês vão realizando cada dia, mesmo durante a pandemia. Então, a gente sempre tem lançado campanhas, né? Vira e mexe tem alguma campanha que a gente faz, mas eu acredito que o que é muito importante é estabelecer contato e trocar, socializar as experiências. Então, a nossa rede social é o Instagram, o Facebook e YouTube, todos três com o nome Cineclube TF, TF de Terra Firme. E lá tem todas as nossas produções, e também pode chamar pelo direct, pelo message, enfim. E aí a gente vai trocando figurinhas. Eu e a Janine, a gente teve agora na pandemia a experiência, né, dela fazer parte do nosso festival online, que foi um festival que teve um alcance grande, se considerada a falta de estrutura e também essa questão da acessibilidade da conexão. E nós temos aqui no norte do Brasil, aqui no coração da Amazônia, uma experiência muito boa com a obra da Janine, porque temos um GT de poesia preta que trabalha as narrativas que incentivam a valorização da nossa ancestralidade afro. E aí as meninas contam as histórias, né, do Piraporeando, que a Janine publica para crianças assim na praça, né? A gente senta, faz um círculozinho com as crianças. Eu até mandei um vídeo para ela assistir as meninas lendo para as crianças. Então são jovens cuidando de crianças, são crianças cuidando de idosos, e a gente faz esse trabalho ancestral que é indígena, que é quilombola, né? Essa é a nossa grande missão. Então gostaria que todas que puderem acessar nossas redes para acompanhar. É muito importante que a gente faça essa valorização e agradecer o convite. Sempre é muito bom conversar, dialogar e pensar em novas perspectivas. Foi um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês e reencontrar essa grande autora aí, que eu sou fãzaça dela. Que lindo! Além de educar, né, na verdade, essa maneira de educar cura, né? E cura toda uma sociedade. Janine, por favor. Poxa, quero também agradecer. A gente sempre fala sobre educação, mas é impressionante como esse assunto ele realmente é inesgotável, né? Então, é sempre muito importante a gente trazer aí essas pautas e dizer que a admiração, o carinho, o afeto pela Lília é recíproco, né? Tô com muita saudade, né? A gente começou aqui o bate-papo falando que estamos com saudade, eu também tô.
A gente está aí, uma no Sudeste, né? Outra viajando por aí, mas também com os projetos, né? Não viajando presencialmente, mas eu sei que os projetos do Terra Firme estão viajando por aí e que em breve a gente possa estar presencialmente juntas. Esse trabalho, né? O nosso trabalho na área da educação, ele precisa realmente ter o envolvimento de toda a sociedade. Eu acredito muito que quando a gente tiver o engajamento de todos, de todas, a gente vai começar a ver mudança. Mando aqui o meu abraço para as famílias que perderam os seus entes queridos para o Covid, principalmente porque a gente sabe que não foi ao acaso, né? Não foi aleatório. A gente está falando de assassinato, a gente está falando de irresponsabilidade, a gente está falando de todo tipo de irresponsabilidade. Então, meu abraço a todas essas famílias e o meu apelo, né, como pessoa, como educadora, como cidadã, o meu apelo para que a gente possa, né, no ano que vem, ter um voto consciente, né, que a gente tenha, a partir dessa péssima experiência que vivemos, que a gente tenha essa noção da importância do voto, né, e que a gente possa fazer a melhor escolha para todos, né, e que a gente possa sair dessa minimamente vivos, porque sair vivo já está sendo aí uma grande chance, né? Só o fato da gente estar vivo já é um grande motivo para comemorar. Então, que a gente possa, né, aproveitar essa chance que é estarmos vivos para a gente poder mudar a realidade do nosso país, que é um país maravilhoso, sim, e que a gente possa tomar as rédeas aí das nossas vidas e também do nosso país, que merece muito. Maravilhoso. O país que tem a Lília Mello e a Janine Rodrigues, por favor, né? Eu tenho que agradecer mais ainda a presença de vocês aqui no nosso podcast, dizer também o quanto eu sou admiradora, privilegiada de poder conhecê-las e conhecer o trabalho que vocês realizam e que a gente está junto, né? E vamos pensar agora, com isso passando, porque vai passar, a gente possa se encontrar e potencializar ainda mais esse impacto que vocês causam. Então, obrigada. Eu encerro aqui, eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, uma comunidade de empreendedorismo de causas sociais. Acompanhe a gente nas redes sociais, @CívicoBR. Nossos programas são mensais e vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. E o podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação e roteiro, Ana Luísa Prudente, direção Samuel Leite, produção Tata Finoto, assistência Renato Taioba, edição Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.